A presença do Corinthians na final da Copa do Brasil, além de surpreendente, vem maquiando uma realidade assustadora que vai cercando a equipe campeã brasileira e bicampeã paulista. O Corinthians vive a sua pior fase durante o atual Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, mesmo sendo finalista do mata-mata nacional. O time tem a 18ª campanha no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Entrou neste domingo, após a derrota da noite de sábado para o Santos por 1-0, exatamente nessa posição, com 9 pontos ganhos em 10 jogos, podendo ser superado eventualmente pelo Sport, né, que tem 9 jogos no segundo turno e 7 pontos, ou seja, o Sport podendo chegar a 10 pontos e colocando o Corinthians no segundo turno à frente apenas do Paraná. Nesse momento, nesse retorno, o time corintiano só tem mais pontos do que o próprio Paraná, virtualmente rebaixado, e Sport Recife, um time que luta com muita dificuldade para evitar a fuga, a queda, aliás, para a segunda divisão. O Corinthians perdeu o terceiro jogo seguido ao ser batido pelos santistas pela contagem mínima. Foi derrotado pelo Flamengo por 3-0, pelo Cruzeiro pelo placar de 1-0, já pela Copa do Brasil, e agora pelo Santos. Desde o Campeonato Paulista de 2014, o Corinthians não perdia 3 jogos seguidos. Na verdade, na época foram 4 derrotas consecutivas. E nunca mais isso aconteceu. No máximo 1, 2 derrotas seguidas, e olhe lá, 3 seguidas há 4 anos e meio aproximadamente. Isso não ocorria com a equipe corintiana. Ou seja, são números que assustam, são números preocupantes, são dados que colocam o torcedor em alerta. Outro dado importante, esses números, inclusive todos eles, foram levantados pelo site Futedados. Você encontra o link para esse site, aliás, que eu recomendo, aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Nessa temporada de 2018, o Corinthians tem tantas derrotas quanto o Paraná, exatamente essa equipe que vem uma campanha péssima na Série A e já virtualmente rebaixada para a segunda divisão, perdeu 22 vezes. O Corinthians também. E esse Vasco errático, que luta também contra o rebaixamento, tem tantas derrotas em 2018 quanto o Corinthians. Só o Vitória perdeu mais vezes, perdeu 23 partidas. Ou seja, se o Vitória não perder seu próximo compromisso e na próxima rodada o Corinthians for novamente derrotado, né, ou perder quarta-feira, né, o jogo contra o Cruzeiro, final da Copa do Brasil, o Corinthians terá tantas derrotas em 2018 quanto o Vitória. Algo muito preocupante, ou seja, um time que perde muitas vezes. E o número de derrotas acumuladas em 2018, 22, é muito próximo do número de derrotas sofridas pelo Corinthians no ano do rebaixamento, em 2007, quando perdeu 23 partidas. Ou seja, se perder mais uma vez, além de poder igualar o Vitória como o time da Série A mais vezes batido durante o ano, o Corinthians 2018 pode igualar o número de derrotas sofridas no ano em que foi parar na segunda divisão. São vários sinais, são vários indícios, e não é por acaso. Em 2015, o clube ganhou um Campeonato Brasileiro devendo salários aos jogadores. Já então, naquela época, os equívocos administrativos pesavam, mas Tite e os jogadores, com muito profissionalismo e dedicação, conseguiram levar o Corinthians àquele campeonato. E ganhou mais um no ano passado, aí sem esse problema de atraso de salário tão crônico que existia há 3 anos, num trabalho espetacular de Fábio Carille com seus atletas na primeira metade do campeonato, quando o time abriu uma grande vantagem que permitiu administrá-la no segundo turno e caminhar para mais um título nacional. Mas são situações extremas do ponto de vista positivo que agora a coisa se volta no outro lado. A final da Copa do Brasil ofusca a realidade corintiana. Pode até o time ganhar o campeonato, ganhar a competição, mata-mata, a Copa do Brasil na quarta-feira, claro que pode. Embora eu veja o Cruzeiro com um favoritismo bem expressivo depois de vencer por 1-0, pelo cenário do jogo, pelas circunstâncias e pelas características dos dois times. Mas, tirando a Copa do Brasil, o que se vê é um Corinthians hoje numa situação preocupante. Sorte dos corintianos é que, além da chance de ganhar esse troféu, o que seria um grande feito pelo mau momento do time e pela fragilidade do elenco, é que existem outros times muito fracos na Série A. E aí, essas equipes podem acabar, entre aspas, salvando o Corinthians de um rebaixamento. Mas a campanha do segundo turno e todos esses números são realmente para deixar o torcedor muito preocupado com a possibilidade, se não de rebaixamento, mas de um final de ano muito preocupante com as últimas rodadas, eventualmente sendo dramáticas na tentativa do time permanecer na primeira divisão. Lembrando que tem o Linha de Passe nesse domingo às 9 da noite. O Linha de Passe volta também na segunda-feira às 10 horas, como de hábito.
Tem linha de passe também, logo depois do jogo entre Brasil e Argentina, nessa terça-feira, o programa começa às 5 da tarde, e na quarta-feira o linha de passe retorna após a final da Copa do Brasil, lá por volta de 15 para meia-noite, quando tivermos o apito final de Corinthians e Cruzeiro. É isso aí. Valeu, saudações.